Por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21, nós vamos ler do versículo 28 ao 32. É o texto base da aula dessa manhã, que, como disse o pastor Carlos, é a aula de número 9, o perigo da indiferença espiritual. Indiferença nenhuma presta, agora a espiritual é mortal, né? Essa mata em todos os sentidos. Então é muito importante a gente olhar esse texto, é um texto muito sério, muito forte, muito profundo, que eu sei que tem muita coisa para a gente falar e que vai mexer bastante com a nossa mente aqui essa manhã. Mateus capítulo 21, versículos 28 a 32, acharam? É Jesus dizendo, o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu, não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Dirigindo-se então ao segundo, falou com ele da mesma forma. Este lhe respondeu, sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Eles disseram, o primeiro. Jesus lhes disse, em verdade vos digo, que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vós no reino de Deus. Pois João chegou a vós, apontando o caminho da justiça, e não crestes nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. Vós, porém, vendo isso, nem assim reconsiderastes para crerdes nele. Amém. Meus irmãos, esse texto aqui é um daqueles textos que nos exigem contexto. Não dá para você ler esse texto sozinho. Por isso que raramente você vai ouvir pregações sobre esse texto. Não é um texto de recorte, é um texto de fulcro, de base. Para ler esse texto, você tem que ver o que aconteceu antes, para entender isso. Então, acima de qualquer coisa, é preciso mergulhar no contexto aqui. Jesus acaba de entrar em Jerusalém, teve uma entrada triunfal, extraordinária, que não é qualquer coisa, até porque ele entra em Jerusalém montado num jumentinho, um animal de carga, e ele é aplaudido e celebrado. Imagina se hoje o presidente entrasse na cidade, naquele Rolls Royce presidencial, e ninguém desse a mínima, e você vem atrás de chinelo e bicicleta e todo mundo aplaude. É mais ou menos a mesma coisa que aconteceu na época. Jesus é galileu, vindo de fora, entrando em Jerusalém, montado num jumentinho, aplaudido e celebrado. Isso aí ganhou as notícias da época. Foi um acontecimento forte. Jesus entra em Jerusalém, prega tal, só que olha que interessante, ele vai para o templo e acaba com o templo. Ele vira as mesas dos cambistas, ele desmonta um sistema e dá um golpe central na economia daquele momento, daquele lugar. Desmonta uma série de sistemas já na mente do povo. Isso, sinceramente, foi o golpe fatal que leva ao ódio dos fariseus, dos escribas. Para você entender bem esse texto, o ponto de partida dele está lá em Mateus 16. No versículo 21, Jesus fala para os discípulos, ele está no caminho de Cesareia de Filipe, e ele fala para os discípulos assim, eu vou para Jerusalém e vou sofrer muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos escribas e dos fariseus. Ou seja, Jesus avisa, ele vai, entra em Jerusalém, vira as mesas dos cambistas no templo, continua ensinando, e enquanto ele está ensinando, chegam os chefes dos religiosos, os mestres da lei, os escribas, os chamados profissionais da religião. Eles chegam com uma pergunta para Jesus, com que autoridade você faz isso? Quem é que te deu autoridade para pregar, para ensinar? Como é que você chega aqui fazendo tudo isso daí? Aí Jesus olha para eles e diz assim, não vou responder a vocês com uma resposta, mas vou fazer uma pergunta para vocês. O batismo de João era do céu ou dos homens? E aí deu um nó teológico monstruoso neles. Porque se eles pensam, imediatamente eles pensam, esse é o grande problema da religião oficial, nunca trabalha com Deus, trabalha com a vontade do povo. Tem mais medo do povo do que de Deus. E eles começaram a pensar, se a gente fala que não é, vai dar problema com o povo. Se fala que é, dá problema para a gente. Então eles ficaram em silêncio. E aí Jesus conta 3 parábolas e começa com essa daí. Ele vai deixar bem claro, um homem tinha 2 filhos, é uma frase que Jesus gosta. A mesma frase que ele vai usar para começar a parábola do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos.
Aí o pai chega para o primeiro e não pede, não é uma petição, é uma ordem. Filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. E o filho, extremamente ignorante, diz, não vou. Mas foi. O outro filho é todo crente, é estilo chefe dos sacerdotes. Sim, Senhor, mas não foi. E Jesus começa a mostrar como é complicado religiões que vivem de aparatos. Porque toda vez que você tem uma religião só de falas bonitas, sim, Senhor, aleluia, louvado seja Deus, mas o coração não age nisso, você se torna um indiferente espiritual. Deu para entender, irmãos? Isso é um contexto geral, para você ter uma noção do que está acontecendo no texto. Em outras palavras, eu resumi toda a apostila aí. Deu para entender? A lição é isso aqui. Agora a gente vai entrar dentro desse texto, para a gente ter uma noção um pouco mais aprofundada do que tem aqui, porque esse tema da indiferença espiritual é extremamente importante. Aliás, na sua revista aí, eu estava notando uma coisa interessante. O texto áureo, ele colocou João capítulo 15, versículo 14, que diz assim, ó, vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Está aí um versículo que a gente nem, às vezes atropela o versículo, passa por cima, porque João 15, o pessoal ama o texto, mas só para ficar na coisa da videira, por ali, porque é bonitinho. Só que o que Jesus diz no final aí, está lá já no finalzinho, indo para os finalmente do capítulo, é dizer isso aqui, ó. Vocês serão os meus amigos se, é conjunção subordinativa, talvez, tem uma subordinação aí. Serão os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Ou seja, existe uma condicional aí. Olha o que diz a verdade prática. A obediência, conforme ensina a Bíblia, é a melhor forma de adorarmos a Deus. Um escritor do passado dizia que Deus convoca os homens a obedecê-lo pela sua graça, mas eles tentam convencê-lo com a sua religião. Há uma diferença grande aí. Parece que não, mas a nossa mentalidade costuma ser mais ou menos assim, ó. Se eu chegasse aqui hoje e dissesse, irmãos, a coisa mais importante, aquilo que Deus mais preza é obedecermos a Deus. A nossa mente imediatamente diz, só isso? Só que não é só isso, é tudo isso. E isso é que dá trabalho. Por isso que a gente foge disso. Ou seja, a gente tem a visão de olhar só para o exterior, não para o interior. E é aí que mora o problema dos sacerdotes, dos fariseus, uma espiritualidade exterior, não interior. E quando isso acontece, gera a indiferença espiritual. E eu vou dizer uma coisa terrível, mas eu tenho que dizer. Do ponto de vista bíblico, o contrário do amor nem é o ódio, é a indiferença. É virar as costas para Deus, é achar que o outro já não serve e não vale o esforço. Pelo menos o ódio é declarado. Já a indiferença faz de conta e nunca assume o que faz. É um dos piores sentimentos da humanidade, é a indiferença. Pobre de quem sofre por indiferença, porque é terrível. E é o que a gente vai ver essa manhã. Aliás, é importante a gente lembrar que essa parábola dos dois filhos é um conteúdo exclusivo de Mateus. E eu gosto disso porque Mateus é um indivíduo escrevendo para judeus. Então a mentalidade dele, todas as percepções que ele tem do que Jesus fala, é voltado para esse povo. Então a mentalidade de Mateus aqui é colocar relacionamentos, é colocar essa dinâmica que há entre pais e filhos, de modo que a gente pode ver essa parábola por diversas perspectivas, que é o que eu quero tentar mostrar essa manhã. Na verdade, ele coloca uma história simples, mas que ilustra muito bem a diferença entre falar e fazer, entre prometer e cumprir. Para Deus, vale muito mais cumprir do que prometer. É por isso que tem tanta gente arrebentada na vida que se promete, mas não consegue cumprir nunca. Porque no momento de prometer, a gente tem até uma certa coragem, mas a coragem existencial para suportar o que prometeu é mais difícil de ter. E é exatamente aí que Deus trabalha, até porque, deixa eu lembrar uma coisa aos irmãos, ninguém consegue, isso não é nosso. Isso tem a ver com o fruto do Espírito trabalhado em nós, através do domínio próprio, por exemplo. Por isso que antes de prometer qualquer coisa, eu preciso de humildade suficiente para saber que sozinho eu nunca vou cumprir. Eu preciso já prometer sabendo que a graça de Deus é quem trabalha em mim, portanto é humildade para chegar até Deus. Geralmente, quem promete muito já vem com postura arrogante, e postura arrogante já é anti-Deus. Deu para entender como uma coisa linka na outra? Olha que interessante, o texto de Mateus aponta para um contraste que ainda se faz presente entre nós. Religiosos profissionais de um lado, que no texto estão representados pelos chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, versus os pecadores, que no texto estão representados pelos publicanos e as prostitutas. Eu fui olhar, eu tenho na minha biblioteca em casa
a Septuaginta, que é uma tradução do original grego, e a expressão que Jesus usou, que Mateus escreve lá, que está no grego lá, é porneia, de onde vem pornografia. Ou seja, Jesus quis dizer de fato prostituta. Poderia ter amenizado o termo, colocado mulher da vida, ou uma espécie de eufemismo como meretriz, que é até interessante a frase. Jogou prostituta. Os pecadores e as prostitutas, porneias, entram antes de vocês no reino. Sinceramente, irmão, se tem uma hora que esse pessoal deve ter babado de ódio de Jesus, foi nessa hora. Porque Jesus olha para homens imensamente arrumados, vestidos, com filactério na testa, com os versículos da lei, todo arrumado para ir para o culto, arrotando teologias prontas, muito bem arrumados, ajeitados, com a lei na ponta da língua, tudo decorado, acertado, arrumado, perfeito. Aí Jesus olha para eles no templo e diz que as prostitutas estão entrando no reino antes deles. Não é à toa que daí para frente ele vai parar na cruz. Porque não existe verdade fácil. Uma frase antiga diz que se você atravessar a multidão carregando a chama da verdade, é impossível não queimar a barba de alguém. Não é? Por isso que é mais fácil trabalhar com a mentira. Porque a mentira suporta todos os acessórios. Você pode ajeitar, arrumar, alargar, diminuir, adulterar. Você faz o que você quiser. A mentira é um pacote que você produz. Já a verdade é o que é e se sustenta com o tempo. Por isso que ela é complicada. E é por isso que João vai dizer que Jesus veio cheio de graça e verdade. Se ele viesse só em verdade, ninguém estaria aqui hoje. A verdade é cruel. Você é bonito, você é feio, você é alto, você é baixo, você pode, você não pode, você tem talento, você não tem. Ponto. A verdade detona, mas aí Jesus colocou graça na verdade, que é para poder doer e mesmo assim a gente continuar caminhando, porque a graça vai passando o remédio nas feridas que a verdade produz. Olha que coisa interessante, essa parábola ensina para nós grandes lições que retratam perfeitamente o perigo da indiferença espiritual e a necessidade da gente obedecer à vontade de Deus a fim de sermos participantes do reino. Do ponto de vista dessa parábola, pela lógica de Jesus, e num momento como esse, é impossível fazer parte do reino de Deus se a minha vida não estiver condizente com a minha palavra. Isso significa que no reino de Deus, os obedientes é que são o conteúdo do reino, é que são o que compõe o reino. O que significa que qualquer ato de desobediência por si só vai me afastando desse reino. Eu poderia chamar o reino de Deus de reino da obediência e reino dos obedientes. Não é fácil obedecer, aí que está o grande problema. A raiz de todos os nossos erros vem de uma desobediência lá no Éden. Parece que chega a ser estranho, mas o que me determina como humano é o desobedecer. Tanto que eu tenho que passar desde criança a ensinar os filhos a serem obedientes aos pais, porque se não ensina é natural a desobediência. No reino é a mesma coisa, da mesma forma. Conforme a gente vai aprender aqui hoje, quando se fala de obediência ao Senhor, não bastam só palavras. É preciso que a gente pratique aquilo que a gente professa. Isso significa hoje, num nível que a gente está, numa sociedade de muita informação, que a gente conseguiu elevar isso aqui à enésima potência. Porque hoje não basta apenas o que eu falo, mas também o que eu digito. Não é verdade? Porque também são palavras minhas, embora virtuais. É como eu postei esses dias na minha rede social, lá uma frase, picharam no muro: se beber, não digite. É verdade. Nós estamos vivendo numa geração cujas palavras ganharam uma outra amplitude. Não basta mais apenas a minha palavra do falar, mas também a do digitar, a do viver e talvez a que eu exponho nos adesivos de carro e frases de camiseta. Quando você chega na faculdade com uma frase cristã na camiseta, a leitura que o mundo faz não é apenas que você é crente, mas que aquilo é uma esperança de vida para eles. Você consegue sustentar, quando tira a camiseta, aquilo que coloca nela? Quando você põe no carro: esse carro pertence ao Senhor, ou propriedade do Senhor, obrigado, propriedade do Senhor, é o carro ou você? Ou os dois? É sustentar a vida. Pensa nisso. Eu quero mostrar algumas coisas a vocês dentro dessa parábola, que eu acho muito importante, para a gente olhar outras perspectivas que são bem aprofundadas desse texto. Primeira coisa é que a gente poderia chamar essa parábola, sem problema algum, de parábola das relações. É extremamente importante olhar esse foco relacional nessa parábola. Isso aqui é fundamental. Jesus estava num embate com os profissionais da fé, os profissionais religiosos.
Eles questionavam a autoridade dele para ensinar e duvidavam do batismo de João. Então Jesus propõe para eles essa parábola baseada nos relacionamentos. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, vocês vêm perguntar para mim sobre autoridade, a preocupação de vocês é legitimação de aula, quando nem vocês sabem, por exemplo, de onde vem o batismo de João. Vocês estão falando de autoridade quando vocês têm medo da genuína autoridade, quando ela sai dos âmbitos institucionais, quando ela vai para o deserto e batiza a gente. Ou seja, vocês não estão nem um pouco interessados em relacionamentos, estão interessados em normas e regras de religião. Aí Jesus propõe uma parábola baseada nos relacionamentos. Olha que interessante, você tem uma ideia? Tem uma teia de relações nessa parábola, e só quando a gente olha para ela com esse olhar é que começa a entender. Por exemplo, a parábola é feita de relações falsas. Olha que interessante, ó. Os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os escribas estão representados no filho com linguagem de prontidão, mas desobediente. O que Jesus está dizendo para eles é bem simples. Tem um filho desse pai que promete, que fala bonito, que tem uma linguagem extraordinária, até prontidão ele tem, mas ele desobedece. Vocês são assim. Jesus está mostrando para eles que eles se retratem, está dizendo para os líderes religiosos, quando o meu pai olha para a vinha dele, que é Israel, ele chamou vocês não quiseram. Vocês até parecem que querem, mas não vão. Então ele chama o outro, e o outro vai. Ou seja, Jesus está dizendo uma coisa fantástica. Deus sabe quando as nossas relações são apenas construções de fachada. Deus sabe quando as nossas relações são mais importantes pelo terno e pela gravata do que pela língua. Deus sabe quando as nossas expressões de fé são apenas muito bem trabalhados, teatros religiosos, coisa das mesmices que cabe dentro de uma coisa de que você passa de pai para filho, hereditária, mas não é verdadeira, não é genuína. Qualquer probleminha te afasta daqui. Qualquer coisa rompe a sua capacidade de permanecer em Deus. Porque se quebrou um padrão, tudo vem abaixo, tudo desmorona. Outra coisa, Jesus está falando de relações também de arrependimento. E olha que tremendo, os publicanos e as prostitutas estão representadas no filho de falar rude, mas que se arrepende e obedece. Eu acho tremendo, Jesus fala assim, ó, que o pai chega para o outro filho e fala assim, dá a mesma ordem, filho, vai trabalhar na minha vinha hoje. O filho diz, não vou, não quero ir, não quero, tem a ver com essa coisa de não querer, de vontade. Só que depois, e essa expressão é uma questão de tempo no sentido de um tempo reflexivo, ou seja, pensando melhor. Até uma tradução que eu li esses dias assim, reconsiderando, foi, pensando melhor, resolveu ir. É o menino que para e pensa, o que eu estou fazendo? Eu vivo às custas do meu pai me ama, meu pai tem uma vinha, precisa de mim, então eu vou. O outro nem reconsidera, ele simplesmente de prontidão, só que nem vai, nem pensa nisso, simplesmente não foi. Já o outro diz que não vai, mas para e pensa. Gente, a fé cristã é uma fé pensada, é raciocinada, precisa ser pensado, é preciso pensar o que é que nos traz aqui, como nos comportamos aqui e como saímos daqui. Tudo isso aqui é pensado. É por isso que muitas igrejas se alimentam do êxtase da multidão, porque quanto mais a multidão pula, grita, menos pensa. E é fácil manipular uma massa que está consumindo espetáculo, porque enquanto você consome passivamente, você não é uma ameaça para mim. Agora, quando você senta, pensa, discute, critica e raciocina, você pode se arrepender, porque o arrependimento bíblico não é chorar, é mudar de vida. Arrependimento bíblico não é sensacionalismo barato, não é aquilo que toca a pele, é aquilo que faz um homem mudar, uma mulher mudar, uma família mudar e voltar atrás, reconsiderando, foi. Essa parábola também tem as relações que eu chamo de relações de pais e filhos. Isso me encanta na Bíblia, é uma relação humana, normal, comum, por isso tumultuada e conflitante. É interessante isso. A Bíblia não trabalha, Jesus não faz uma experiência assim com os sacerdotes ali, dizendo, olha, um pai que tinha 2 filhos tremendos, que oravam e choravam de madrugada. Nada disso. Jesus fala de um pai que tem 2 filhos extremamente complicados, porque um fala que vai e não vai, o outro não diz que vai e foi. O pai trabalha com esses filhos. É igual o pai do filho pródigo, tem 2 filhos perdidos, porque um saiu de casa, o outro nunca se sentiu lá, os 2 estão perdidos.
A Bíblia fala de relações humanas normais, de relações como a gente tem na nossa casa, que tem problemas, tem crise, que tem dia que não dá de jeito nenhum, que filhos que levantam, protestam e reclamam. A Bíblia fala de coisas normais, o que significa que a nossa relação com Deus tem o crivo da normalidade. Se você passa o tempo todo viciado no êxtase, o que você tem é uma religião drogada, não uma religião da graça trabalhada com Deus. Religião trabalhada com Deus é normal, é dentro das cadências da vida humana. Ou seja, você jejua, mas também come. Você ora, mas também fala, mas também conversa. Você é uma bênção no domingo, mas é a mesma bênção na segunda-feira. É fogo puro no púlpito, amém, mas é o mesmo fogo na porta da escola do filho. A mesma graça. Você é uma bênção servindo na igreja, é uma bênção para a empregada que trabalha para você. Relações humanas normais. E tem mais. São também relações apenas externas. Essa parábola tem relações externas, por isso que pode ser chamado de parábola das relações. São aqueles que se relacionam com Deus apenas nos aparatos, nos verbalismos ortodoxos de religião. Olha como é que o menino responde para o pai, aquele que mente para o pai, que diz que vai e não vai. Ele fala para o pai assim, ó, sim, Senhor. E não é por acaso que essa expressão está na Bíblia. Se tem uma expressão que Jesus não gostava, era essa. Várias vezes ele vai dizer na linguagem dele que quem diz Senhor, Senhor, ele não conhece. As 5 virgens loucas, quando voltam depois de comprar azeite, o que já é um milagre achar azeite meia-noite, elas vêm, batem na porta e gritam, Senhor, deixa a gente entrar, nem conheço vocês. Jesus citou ao pé da letra Isaías 29:13, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Se tem uma coisa que Jesus não suporta, são aparatos de religião, verbalismo ortodoxo, gente que passa o dia inteiro com Jesus na língua e o diabo no coração. Essa é a ideia do texto. O indivíduo vai falar aqui, olha, eu vou, sim Senhor, meu filho vai trabalhar na minha vinha, sim Senhor, ele quase bate continência, mas não vai. Qual é o sentido disso? De um palavreado que engana, porque o pai pensa, esse vai, só que ele não foi. É uma espiritualidade enganosa, é feita da língua, o tempo todo para trabalhar. Você já viu que tem crente, por exemplo, que acha que o verdadeiro pregador não é aquele que pensa o texto, pesquisa o texto, explora o texto para a igreja, expõe o texto. O verdadeiro pregador é aquele que ele nem subiu direito, mas ele já vem todo torto, pingando unção. Aí quando ele pega aqui, que treme o negócio, o irmão fala, esse é de Deus. Como? Você nem ouviu? É como se eu te mostrasse o prato da comida, você nem comesse, você fala, esse é gostoso. Come, irmão. A gente ainda acredita nos aparatos. Cuidado com religiões de extremismos, externos, para fora de. Deus trabalha com o interior. Ele avisou para Samuel, lá na casa de Jessé, 1 Samuel 16, não atente para a altura, nem para a aparência, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o que está diante dos olhos, o Senhor, porém, o coração. Deus trabalha com relações de interioridade, não de exterioridade. Que também tem nessa parábola as relações do coração. E olha que tremendo, são os publicanos e as prostitutas. Gente que no texto é capaz de se arrepender. Escuta uma coisa aqui, ó. Uma coisa que é bonita do texto, é que Jesus está deixando claro que eles se arrependem. Portanto, o sentido do texto é que já não são publicanos, prostitutas, estão arrependidos, vão mudar de vida. Mas Jesus deixa bem clara a marca, publicanos e prostitutas, para deixar bem claro que o reino de Deus não é um reino de uma elite, que nunca pecou, que nunca errou, limpa e clara. O reino de Deus é um reino de gente baixa, complicada, destruída pelo pecado, mas que a graça foi capaz de trazer de volta, colocar de pé, porque eles se arrependeram, e para Deus, quem se arrepende, o caminho é de abertura, é de graça, é de vida, é de liberdade, é de restauração, é de novo tempo. Essa é a verdadeira religião. Ou seja, olhar para essa parábola aqui com os olhos relacionais é compreender uma verdade urgente. E eu vou falar disso muitas vezes, verdade urgente. A indiferença espiritual destrói os relacionamentos. Indiferença espiritual destrói relações. Você não tem a relação correta com o pai, e porque não tem a relação correta com o pai, tem crise de identidade. Não entende o outro como seu irmão. Daí que dá problema. Agora, se a relação com o pai é correta, a relação com o irmão também é. Esses dias eu estava relendo a oração do Pai Nosso e uma coisa me saltou aos olhos. Olha que coisa fantástica. Eu fiquei, meu Deus, que coisa incrível. A relação do Pai Nosso, Jesus faz questão de orar ao Pai Nosso sem colocar nenhuma qualidade especial de quem está orando. É só defeito. Tem que pedir perdão, tem que pagar quem deve, precisa de pão, precisa de pai. Em nenhum momento diz, oh, eterno, eu sou fiel, tenho sido justo a ti, então Pai Nosso. Nada disso. Não há qualidade no que ora. Só defeitos. Sabe o que nós somos do ponto de vista de Deus?
pecadores arrependidos. É isso que nós somos. Lutero escreveu assim, ó: eu pensei que eu houvesse matado, afogado o velho homem lá nas águas batismais. Qual não foi minha surpresa ao descobrir que o miserável sabe nadar? Né? A gente precisa resgatar a verdade relacional. A nossa linguagem precisa ser a mesma da nossa prática. Esse é o centro dessa aula hoje. A nossa linguagem deve ser a mesma da nossa prática. Amém, irmãos? Segunda coisa, olha que interessante. A gente podia chamar essa parábola também de parábola dos comportamentos. O texto mostra para nós dois modos de se comportar. Primeiro, aquele que sustenta as aparências, mas falha miseravelmente com a verdade. E o segundo, aquele que é duro, rude, tosco, mas aprende a viver de acordo com a verdade. E para Jesus, sinceramente, é melhor que você seja verdadeiro, ainda que rude, do que elegante, mas falso. É importante entender isso aqui, ó. Aliás, C.S. Lewis escreveu que no momento que o crente canta é o momento que ele mais mente. É verdade. E a gente faz umas caras e bocas extraordinárias, não é? Canta, vou aonde o Senhor me enviar. Não vai nem do outro lado da rua, não é? Deixo tudo aqui. A esquizofrenia gospel é interessante. Eu canto no mesmo momento de louvor. Deixo tudo aqui. 2 hinos depois, restitui. Deus faz o quê? Leva ou dá? Porque a gente não pensa. É modo de se comportar. Olha que interessante. O primeiro filho tem um comportamento duro, rebelde até, num primeiro momento. Vai trabalhar na minha vinha? Não vou. Não quero. Só que ao arrepender-se, ele muda de atitude e obedece, converteu o modo de agir. O tema da nossa igreja do ano que vem é ano de mudança. É isso aqui, ó, mudar de vida. Isso faz uma diferença. Ainda que num primeiro momento ele tenha agido estranhamente na relação com o pai, o modo de se comportar dele é diferente. Ele muda e vai. O versículo 29 tem uma frase que deveria estar na memória da nossa conversão. Eu acho que essa frase aí é a frase da memória da nossa conversão. Olha a frase: depois, arrependendo-se, foi. Essa é a memória da nossa conversão. Ou seja, o verdadeiro arrependimento é aquele que nos leva além da nossa palavra, nos leva para a prática. Ou seja, eu até errei na palavra lá atrás, mas a minha prática de vida vai consertar, porque confia no Senhor e Ele endireitará as tuas veredas. Eu errei ao dizer tão rude, tão tosco, mas eu me levanto e vou, porque arrependido, a minha prática é maior do que a minha palavra. Charles Spurgeon pregou um sermão tremendo em cima desse texto aqui, ó, e no sermão, eu tenho um sermão dele todinho. Olha o que ele diz sobre esse menino, perguntando sobre esse texto assim, ele diz assim, ó: esse menino não fez um pedido de desculpas verbal, nem qualquer promessa de bom comportamento futuro. É interessante isso. Ele fez muito melhor, porque foi para a vinha do seu pai, sem mais delongas. Olha que coisa tremenda. Spurgeon diz assim: esse menino não parou, chegou para o pai e disse: pai, desculpa aí, foi mal, eu estava num mau momento na hora que o senhor falou, mas prometo que eu vou me comportar da próxima vez. Quando o senhor me chamar da outra vez, eu vou fazer igual meu irmão. Sim, Senhor. Nada disso. Ele simplesmente foi lá, direto para a vinha, foi trabalhar. Não gastou tempo tentando consertar o erro, criando palavras em cima daquilo, apenas para alargar a situação. Ele levantou e foi. Para Deus a prática vale muito mais do que horas, horas e horas de palavras muito bem trabalhadas, mas que não se sustentam diante da vida. É por isso que oração para Deus não tem a ver com competição de quem fica mais tempo de joelho. Isso é só farisaísmo. Já viu aqueles irmãos que até vêm para o seu lado assim com a calça meio levantada? Você fala: o que foi aí, irmão? Não, é porque eu orei agora em cima dos caroços de joelho, de milho. Estou com o joelho todo... Eu oro mais, irmão. Eu sou crente demais, né? Não tem os irmãos que faz isso? Oração não tem a ver com competição de quanto tempo eu fico de joelho, em cima sabe? Nada disso. Leitura de Bíblia não tem a ver com quantas vezes eu já li a Bíblia. Eu li 723 vezes de joelho, irmão. Para quê? Tem a ver com prática. Se isso não me tira do chão da vida e não me faz andar, não tem a ver com Deus. Eu posso ficar apenas com a cabeça cheia de versículos e caminhando diretamente para o inferno. Um pastor americano esses dias disse uma frase terrível, pesada. Ele disse: você pode nascer na igreja, você pode ser apresentado na igreja, você pode crescer na igreja, cantar no coral da igreja, ofertar na igreja, dizimar na igreja, você pode tomar ceia na igreja, casar na igreja, envelhecer na igreja, apresentar seus filhos na igreja, morrer na igreja, ser velado na igreja e acordar no inferno. Porque tem a ver com prática, não com aquilo que a gente fala. Tomara que a gente saia daqui hoje com uma vontade de mudar. É a nossa prática que faz diferença para Deus, não é o que a gente fala.
Por mais tremenda que seja a nossa fala, isso não mexe no caráter de Deus, porque Ele é o Senhor de toda linguagem, de toda comunicação. É como Paulo disse: ainda que eu fale as línguas dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, é só barulho batendo, é sem conteúdo, é irritante, não é verdadeiro. Quer ver uma coisa interessante? A vinha, no texto, ela é um dos símbolos nacionais da nação de Israel, bíblicos de Israel. Ou seja, o texto sinaliza para uma espécie de esperança nacional, filhos arrependidos obedecendo à vontade do Pai. É isso que que Jesus está dizendo nas entrelinhas do Pai. O Pai não quer filhos que estejam muito bem arrumados, ajeitados e falando bem. Quer filhos que trabalhem, porque os que trabalham geram a riqueza da nação. A nação precisa de gente trabalhando, porque a vinha está sob ameaça o tempo todo, e o Pai precisa de filhos com quem possa contar na prática da vida. Isso é o primeiro filho. Agora o segundo filho, olha o comportamento, a parábola dos comportamentos. O segundo filho é o exato oposto do primeiro. Ele tem um temperamento mais ameno e tem modos até mais brandos. Ele é elegante, é polido, é respeitoso, está de prontidão, tem requintes de oratória. Sim, Senhor, eu vou. Só que ele não cumpre aquilo que ele promete. E se tem uma coisa capaz de quebrar relacionamentos, é gente que não cumpre aquilo que promete. É um problema grande isso. Quer ver uma coisa? O versículo 30 tem uma frase que queira Deus, nunca esteja nas nossas biografias. Mas não foi. Imagina. Era para ter ido, mas não foi. Ou seja, olha a situação do pai. Peço para um filho, ele simplesmente passa por cima da minha ordem, nem olha para mim. Peço para o outro, ele diz que vai, só que eu espero, ele não chega. Aí o pai está na vinha esperando quem que chega? O primeiro, aquele que foi rude. E o segundo, o bonitão, sumiu. Olha que coisa interessante, modos de comportamento, a parábola dos comportamentos. As palavras desse segundo filho eram bonitas, só que mentirosas. Por quê? Porque as promessas deles eram de prontidão, só que a prática nunca se estabeleceu. O comportamento dele era puro engano e falsidade elegante. Spurgeon, no mesmo sermão que ele pregou sobre isso, ele disse o seguinte: somos salvos pelas verdades amargas, não pelas mentiras adocicadas. Essa é uma grande verdade. Nós somos salvos pelas verdades amargas, não pelas mentiras adocicadas. Esse menino tem uma mentira adocicada, uma elegância falsa, enquanto o outro é rude, mas vai. Tomara que isso fique na sua mente o tempo todo. O que Deus procura de nós não são palavras bonitas e extraordinárias, mas a capacidade de sustentar as palavras que a gente ousar dizer. Isso é fundamental. Essa parábola ensina para a gente mais uma daquelas verdades urgentes que eu te avisei. A indiferença espiritual adultera mortalmente o nosso comportamento. Quando você é indiferente espiritualmente, você não está nem aí para quem você fere ou não. É simplesmente assim. O indiferente não pensa no que vai dizer. É por isso que, geralmente, as relações do indiferente duram pouco. Ele não pensa no que vai dizer, simplesmente sai atropelando, arrebentando, ferindo, machucando. Eu li esses dias sobre um casal, olha que interessante. O marido chega em casa e diz para a esposa assim: o que você faria se eu ganhasse na loteria? Aquele casal extremamente indiferente, não está nem aí um para o outro. O que você faria se eu ganhasse na loteria? E ela falou: pegaria minha metade e ia embora agora. Ele falou: tá bom, ganhei R$12, toma 6 contas e some. Imagina. Essa é a indiferença estabelecida dentro de uma casa, normalmente. Se você não está nem aí para o que ouve, também não está nem aí para o que vai ouvir de volta. É uma guerra de lábios o tempo todo. Ninguém se tolera, ninguém se suporta, porque não há sequer o cuidado com o que vai ser dito. E esse é o grande problema daquilo que a gente fala. Todos nós nascemos com uma arma engatilhada chamada língua. E na língua você pode matar alguém, você morando em Goiânia e ela na China. Porque a língua consegue mexer cadeias de malignidade. A língua é mais poderosa que o rifle, que a faca. Esses exigem distância, a língua não. Cuidado com a arma que você carrega aí. Amém, irmãos? Outra coisa, nós podemos, em terceiro lugar, chamar essa parábola aqui de parábola das contradições. Eu já falei da parábola dos comportamentos, das falas, da linguagem, mas ela também pode ser a parábola das contradições. Olha que interessante. Essa parábola, no seu contexto, nasce da observação de uma contradição, porque Jesus está olhando uma contradição monstruosa. Os fariseus e chefes dos sacerdotes, como humanos, também não eram pecadores, sim ou não? Pecadores, só que eles estão acusando Jesus por causa de outros pecadores.
Aí Jesus tem que dizer assim, ó, os publicanos e as prostitutas. É por isso que Jesus não disse, os pecadores estão entrando no reino antes de vós. Não é o que Jesus diz. Ele diz os publicanos e as prostitutas. Rótulos, já que vocês também têm rótulos. Chefes dos sacerdotes, mestres da lei e escribas. Os rótulos de vocês só são mais bonitos do que os deles. Mas juntando e tirando os rótulos, sobra a mesma massa. Todo mundo é pecador. Portanto, é uma contradição acreditar que eu sou um pecador diferente de você só porque eu pronuncio o pecador com uma linguagem mais bonita. Deu para entender? É a parábola das contradições. Se eu chegar e falar que eu sou um pecador em inglês, que diferença faz? A gente é pecador do mesmo jeito. É como você espantar as moscas, tentando tirar as moscas, só trocar o lixo. Que diferença faz? Olha que interessante, ó. Essa parábola já começa com a contradição mortal que até hoje atinge as nossas igrejas, pecadores julgando outros pecadores. É muito esquisito isso. Ainda tem gente, realmente, se você chegar para ele e falar assim, olha, estou passando por uma série de problemas, meu casamento está quase acabando, eu estou virando... Aí a pessoa já olha para você e fala, isso aí deve ser pecado, irmão. Pecador julgando outro pecador. Deve ser porque se conhece, só pode, né? Acho que se vê representado, não é? É muito perigoso isso. Nós somos pecadores. A diferença é se ainda somos arrependidos. Amém? Olha que interessante, com essa parábola das contradições, a gente deve manter sempre o sinal alerta, sempre. O sinal de alerta tem que estar piscando o tempo todo. Primeiro, diante de Deus o importante não é falar, é fazer, porque para cumprir a vontade do Pai do céu, o decisivo não são as palavras, as promessas elaboradas e as orações. São os fatos da vida comum. Isso significa que, do ponto de vista de Deus, olhar a nossa vida cotidiana é mais importante do que olhar a nossa vida de culto, vida religiosa. Porque tem gente que tem vida na religião, mas não tem vida lá fora. Por isso que o culto dele é sem vida, porque ele não tem vida no culto e nem na vida dele se faz culto. Então ele acostuma com movimentos de igreja. É o tipo de gente que só aparece na igreja, por exemplo, na ceia, o crente vampiro, uma vez por mês vem beber sangue de Jesus. Ele não consegue ter vida normal, então ele tem vida dentro da religião. Então ele se sente que de vez em quando ele sente algum tipo de elixir da felicidade, da libertação, ou quando ele sente que ele está já no vermelhinho, ele vem aqui para recarregar as baterias e as energias. É só isso. E sempre teve e sempre vai ter. Por isso é tão importante a gente manter a consciência crítica de como está hoje o nosso comportamento, a nossa linguagem e a nossa relação, para nós não nos tornarmos contradições da fé. Olha que interessante, ó. Do ponto de vista de Jesus, a vida é o maior argumento do Evangelho. Isso aqui é fundamental. Mesmo que a nossa vida tenha um passado tenebroso, como publicanos e prostitutas, existe redenção no arrependimento. É isso que o texto está dizendo. Irmãos, isso para mim é libertador. É a gente saber que Jesus deixou claro que os rótulos não atrapalham o nosso arrependimento. Seja o rótulo que vier, publicano, odiado pelo sistema judeu, ou prostitutas, visto com um olhar repugnante, mas uma vez arrependido, entram no reino, e essa é a libertação tremenda que a gente pode ter. Agora, uma das maiores contradições da vida aparece claramente nesse texto. Escute o que eu vou te dizer, ó. As coisas nem sempre são o que parecem. Está claro nesse texto. Essa aqui é aquela contradição. É o espírito da frase, as aparências enganam. Está nesse texto aí, ó. Se você fosse um espectador de fora, de braço cruzado, só olhando a cena, você juraria que o segundo filho iria. Porque quando o pai falou, vai trabalhar na minha vinha. Sim, senhor. Quase que eu vejo ele falar assim, não vou fazer que nem o outro não, pai. O outro nem olhou para a cara do senhor, só falou que não vai. Só que as aparências enganam. Ou seja, nem todo mundo de terno e gravata é uma bênção. Aliás, os maiores bandidos do país se vestem assim. Nem todo mundo com a saia compridona é uma bênção. Se a língua passar dela é um problema. As aparências enganam. Ainda bem, que coisa libertadora poder dizer isso aqui essa manhã. O nosso Deus não olha a nossa aparência. Isso é tremendo. Nosso Deus vai além daquilo que a cara mostra. Aliás, uma vez que Ele está em nós e trabalha a nossa alma, aí sim a nossa aparência é diferente. Porque aí, como diz a Bíblia, o coração alegre aformoseia o rosto, a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, não é que a aparência vem primeiro, ela vem depois. Depois da transformação, aí a minha aparência vai testemunhar da glória de Deus. É diferente. A parábola das contradições vai ensinar mais uma verdade urgente, que a indiferença espiritual por si só já é uma contradição.
como é que alguém pode estar envolvido com Deus e ser indiferente a Ele? Não é uma contradição? Assim como o crente que passa a vida toda, o tempo todo tentando lembrar de Deus, chamar Deus a todo momento, parecendo um asmático em busca do ar, é uma contradição. É importante viver com Deus, a vida com Deus, diária, comum, tranquila, sem precisar dos arroubos religiosos o tempo todo. E para fechar, tem uma quarta perspectiva que eu queria mostrar nessa parábola. Ela também pode ser chamada de a parábola da graça. E essa aqui, para mim, a perspectiva mais tremenda desse texto. Eu fico imaginando como a gente às vezes perde isso. A minha oração, sinceramente, diante dessa parábola, preparando essa aula, foi a seguinte: Deus, me livra de me tornar um religioso tão profissional que não consiga perceber as pérolas que o Senhor lança no dia a dia. Esses caras perderam essa chance de ver essa perspectiva do texto. Aliás, até hoje, uma coisa que me apavora quando eu leio esses textos é que quando Jesus fala de líderes religiosos, chefes dos sacerdotes, mestres da lei, ele sempre fala de modo ruim, complicado, crítico, tanto que ele vai explodir lá nos versículos, no capítulo 24 de Mateus, contra esse povo. E aí, olhando para mim hoje eu sou um dos líderes religiosos. E é isso que me apavora. Como é que Jesus olha para mim hoje? Como um líder religioso que ele criticaria ou que conseguiu entrar no rol dos arrependidos? Essa aqui é a parábola da graça. Você quer ver uma coisa tremenda? Essa parábola é um grito na boca dos desesperados. Isso aqui é água para sedento, é pão para faminto. Eu poderia chamar essa parábola tranquilamente de a revolução dos Zaqueus e das Raabes. Essa é a parábola. Os Zaqueus e as Raabes estão representados. Se Jesus botasse a hashtag de somos todos pecadores, todos arrependidos, ele estaria dizendo aqui, isso aqui é a revolução de quem veio de baixo, de quem não tem pedigree, de quem não aparece na cara, de quem não tem aplauso da mídia. Isso aqui é de quem está com o pé no chão, de quem vem do deserto, de quem está na caverna, de quem passou pelo batismo de um João Batista, de gente que ninguém olha, ninguém aplaude, mas são alvos do espetáculo da graça. Esses são gente arrependida e os arrependidos estão no reino. É o reino dos arrependidos. Eu gosto de imaginar a cara da plateia. Queria que você imaginasse a cara da plateia. Lembre que nós estamos em Jerusalém, no templo, está lotado de gente. Imagina os publicanos e prostitutas recebendo da boca de Jesus a certeza feliz de que os arrependidos têm livre acesso ao reino de Deus. É a primeira vez na história que eles estão ouvindo isso. Eles nunca ouviram isso. Eles ouviram que tem que se arrepender, que tem que se limpar o tempo todo, passar por uma série de reflexões, um monte de coisa. E talvez Deus receba. E olha lá, se Deus receber, nós não recebemos. Aí eles aqui estão diante de um mestre, no meio do templo, que está dizendo na cara dos fariseus assim, ó, os publicanos e as prostitutas já entraram, eles estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Eu quase escuto o aplauso desse povo, dos publicanos e pecadores, dizendo graças a Deus, chegou um Deus que olha para nós, existe um Deus que enxerga a gente, existe um Deus que abaixou para ver no caos, existe um Deus que enfiou a mão no lixo, existe um Deus que gosta da gente, como a gente é. Coisa tremenda isso aqui, ó. Jesus expõe nesse texto o que para mim é um belíssimo aspecto da natureza de Deus. Para Jesus, Deus é o Pai que recebe filhos pecadores, ingratos, tortuosos, mas arrependidos. Ele está dizendo que ele não é apenas um chefe tribal de uma religião que fica cobrando o tempo todo da gente perfeição, uma vez que é perverso cobrar perfeição de imperfeitos. Ninguém consegue. Ele está dizendo para nós que há um Pai de amor, que recebe filhos com a ficha suja. Filhos que vêm e digam, olha pai, eu estou com o meu rótulo é o pior que existe, prostituta. O meu rótulo é o pior que existe, publicano. Mas eu estou arrependido. Aí o pai diz, então entra, o reino é seu. O pai não pergunta como foi, quando foi, só diz que o reino é seu. Entra no reino do teu Senhor. Esse texto grita para nós duas poderosas verdades. Quer ver? A primeira verdade, libertadora. A graça põe a mesa para os arrependidos. A graça coloca a mesa para os arrependidos. Ou seja, é daqui que vem o nosso serviço cristão repleto de significado, batismo, ceia e comunhão. Se você conseguir chegar hoje à noite com isso aqui na sua mente, o estar à mesa aqui vai ser bem diferente. Nós estamos numa mesa que não tínhamos acesso, porque nós éramos os publicanos e prostitutas, só que o reino foi aberto e a gente entrou, e hoje a gente vai poder cercar uma mesa e glorificar a Deus, porque Deus recebe na sua mesa os arrependidos, como nós. Isso é extraordinário, irmãos. Outra verdade poderosa que esse texto grita, libertadora, é que a graça age exatamente na nossa imperfeição.
Coisa fantástica, a graça de Deus. Quando você começa a estudar a graça, a primeira impressão que você tem é que é bom demais para ser tudo isso, e é exatamente isso. A graça é exatamente isso, ela é bom demais para mim, boa demais para mim. Nenhum filho nesse texto, note uma coisa, olha que detalhe tremendo, no texto que nós lemos, nenhum dos filhos agiu corretamente com o pai, porque o primeiro grita, depois é que vai, já o segundo fala que vai, mas não vai. Nenhum dos dois agiu corretamente com o pai. Um disse que ia, mas não foi, o outro disse que não ia, mas acabou indo. Nós somos assim. Estamos representados nesses meninos aqui. Temos imensa dificuldade em obedecer prontamente à vontade do Pai. O que a gente quer é que seja do nosso jeito, na nossa hora e de preferência nas nossas agendas. Tem um provérbio chinês que diz que antes da hora não é a hora. Depois da hora já passou da hora. Só é hora na hora. Não é? Muita gente esquece disso. A gente quer que Deus se curve aos nossos movimentos, que Ele se vire nos 30. A gente ama que Deus venha e faça como a gente quer. Você já viu gente orando, tentando dar ordens para Deus, dizendo até o jeito, o modus operandi, Senhor, faça assim, assim, e do outro modo, porque se o Senhor fizer isso e usar alguém, vai dar certo. Não é? Eu me lembro quando eu estava no seminário teológico, lá em Pindamonhangaba, onde eu estudei, eu me lembro que uma vez eu mandei uma carta para o pastor, que tinha um pastor que pagava as mensalidades para mim, lá do seminário, que eu não tinha nem onde cair morto. E eu mandei uma carta para ele dizendo, olha, isso é 1997, a gente mandava carta, amém, irmãos? Aleluia. Tem que explicar, né? Porque hoje o pessoal, carta, o que é isso? Coisa do outro mundo. Aí eu mandei uma carta para ele dizendo, olha, o professor passou uma lista de livros aqui para a gente comprar, e o senhor sabe a situação, como é que está. Aí eu tentei dar uma de segundo filho, polido, né? Eu mandei para ele assim, tem um monte de empresário na igreja aí, vai que um deles, né, o senhor podia pedir, de repente um deles ajuda, manda algum livro para mim e tal. Aí ele mandou uma carta para mim assim, meu filho, você está no seminário, mas hoje o professor vou ser eu. E ele colocou essa frase, eu nunca mais esqueci dela. No reino de Deus, dificilmente ele vai usar esses empresários, esse pessoal, mas que ele usa corvo, viúva pobre, ele usa direto. Deus tem seu jeito. Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, porque esse reino, antes de qualquer coisa, é da graça, é dos arrependidos, é dos quebrados, é dos que vêm, é dos oprimidos, é dos partidos, é daqueles que chegam aqui sabendo que nada são, nada podem, nada têm, e exatamente porque são o nada é que Deus resolve fazer o tudo. É o princípio criativo do Éden, não viu nada, resolveu criar tudo. No dia que você não for nada, já é um bom começo para Deus. Amém? Sejam bem-vindos à Revolução dos Nadas. Ou você achou que eu ia dizer que você era um X-Men divino? Nós não somos nada. Olha que interessante, essa parábola deixa um elemento fundamental do reino de Deus, que existe trabalho a ser feito, que o reino de Deus é um reino de um pai chamando filhos ao trabalho. A vinha do pai precisa do trabalho dos filhos. É o reino das parcerias. Ou seja, não dá simplesmente para sair fazendo. É um reino que exige parceria. Se eu estou nesse reino, eu preciso trabalhar. Mais uma coisa, a parábola da graça grita para nós uma daquelas certezas tremendas da fé. O reino é de Deus e não das nossas preferências. Não entra quem a gente acha que é bonito e fala bem. Entra no reino quem Deus chama e põe. Ou seja, Jesus disse para os profissionais da religião, os publicanos e as prostitutas entram no reino de Deus antes de vocês. Eu vou mostrar uma coisa tremenda a vocês. Tem um dos maiores teólogos de todos os tempos, chamado Joaquim Jeremias. Tem livros extraordinários, é um dos maiores mestres do texto grego. E ele, olhando no texto grego desse versículo, no livro dele, As Parábolas de Jesus, ele conta uma coisa fantástica. Ele diz que o verbo grego usado, e eu fui olhar na Septuaginta, é exatamente esse. Quando Jesus diz assim, ó, os publicanos e as prostitutas entram no reino. O verbo para entrar é proagusim no reino. Sabe o que significa isso no grego? Uma ação imediata. Eles já estão entrando. Jesus não está dizendo assim que ele vai ali abrir a porta e os caras vão entrar. Ele está dizendo assim, ó, vocês nem perceberam, mas eles já estão entrando na frente de vocês. Por quê? Porque vocês nem sabem de onde vem o batismo de João. E eles já identificaram que vem do céu. Eles são mais inteligentes que vocês, mais rápidos que vocês e já estão no reino antes de vocês. Ou seja, a religião da indiferença espiritual atrasa ao invés de avançar. Olha que coisa fantástica que é isso. Eles já estão entrando, efetivamente entrando no reino de Deus, enquanto que aqueles que são somente religiosos de aparências e aparatos vão ficando para trás. A parábola da graça ainda nos reserva uma verdade que para mim é magistral, é o fato universal do alcance da graça de Deus. Todo mundo
têm a mesma chance no reino de Deus. Os sacerdotes tiveram exatamente a mesma oportunidade que os pecadores. Foram convidados para o reino de Deus, mas não reagiram da mesma forma. O pai chamou os 2 filhos para o mesmo trabalho. Um quis, o outro não. Ou seja, ninguém pode dizer que Deus foi injusto. Todos estamos aqui porque a justiça de Deus se manifestou dando a todos. Só que os pecadores entraram primeiro, porque se arrependeram. Esse é o reino da graça. A parábola da graça nos ensina mais uma verdade urgente. A indiferença espiritual deforma o uso da lei e afasta a gente da graça. Que a gente saia daqui essa manhã com a certeza feliz que nós estamos aqui como filhos de um pai que nos chama para o trabalho na sua vinha. Como é que a gente se comporta? Como a gente fala? Qual é o modo que a gente diz? Na conclusão da sua revista, eu fiz questão de trazer aqui, olha o que diz, não devemos negligenciar o perigo da indiferença espiritual. Alguns pensam que podem confessar que amam a Deus com os lábios e ao mesmo tempo viverem com o coração distante dele. Pensam poder encontrar a Deus prescindindo de Cristo. Outros há que supostamente vivem na austeridade da lei, mas não querem receber a Jesus. A obediência deve estar ligada à vontade de Deus. Para sair da indiferença espiritual, o ser humano precisa receber aquele que Deus enviou ao mundo. A pessoa de Cristo separa de forma bastante clara a humanidade perdida, composta até mesmo de religiosos que dizem fazer a vontade de Deus, mas não a fazem, daqueles que serão admitidos no reino. O caminho, e tem um caminho aí, é arrepender-se, demonstrando isso com a consequente mudança de atitude em direção à obediência de Deus. Os missionários lá na África, eles têm uma cartilha, e eu acho tão tremendo, eles dizem assim, quando você entra na fé cristã, há uma mudança tão radical na sua vida, que a primeira parte da sua vida que muda é a sua gramática. Ou seja, você entra na fé cristã falando que tudo é seu, chega na fé cristã passa a ser nosso. Chega na fé cristã, você acha tudo para mim. Aí quando chega aqui a gente começa com Pai Nosso, Pão Nosso, já não é mais minha vitória, é nossa vitória. Aí eles dizem uma coisa belíssima, até o nosso ABC, o nosso vocabulário muda. O vocabulário tradicional começa pelas A, B, C, D. A do cristão é O, B, D, C. Quando você obedece, você vive. Amém? Fica de pé, por favor. Obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua graça, por nos dar acesso ao reino. Nós, pecadores arrependidos, que clamamos por Ti, e que acreditamos piamente, Pai, na Tua capacidade de transformar, de mudar e de aceitar o pecador que eu sou. Obrigado, Deus. Eu quero Te pedir humildemente que nos ajude a não sucumbirmos ante essa religião das contradições, a não nos tornarmos religiosos profissionais que zombam da graça e que tentam colocar cabrestos na fé. Que a gente ande livre, Pai, de cabeça erguida, glorificando o Teu nome, como filhos que cumprem a Tua vontade e que trabalham na Tua vinha. Livra-nos da contradição entre o falar e o fazer, mas que cada palavra dita por nós seja sustentada pelo argumento da vida. Obrigado, Jesus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado, pastor.